Bom, a aula de hoje então vai ser sobre a providência de Deus para salvar o homem. Na aula passada, nós terminamos com esse slide aqui, falando sobre o pacto de obras. A conclusão que nós chegamos no final é que ninguém é capaz de se salvar com suas obras e que todos estão condenados, porque o pecado passou para todos e o salário do pecado é a morte. Então, pelo pacto de obras, então estaria tudo perdido. Mas, graças a Deus, plano dele, isso não ficaria desse jeito. Então, hoje nós vamos ver então sobre isso, sobre essa promessa que Deus vai fazer de nos salvar. Nós vamos chamar então esse pacto, diferente do outro, esse vai ser chamado de pacto da graça. Porque vai ser algo que vai ser oferecido ao homem sem nenhum merecimento, sem nada. Uma das coisas que a gente pode começar pensando é que será que o pecado pegou Deus de surpresa? Será que ele não estava preparado para o pecado de Adão e Eva? É claro que não. É claro que Deus sabia que isso ia acontecer. Tanto sabia que ele tinha já um plano estabelecido já para resolver essa situação. Ao mesmo tempo que ele ia salvar o homem, ele ia também satisfazer a sua justiça, ou punir o pecado, As duas coisas. Como que ia acontecer isso? Nós vamos ver para frente. A primeira coisa, além disso, é que esse plano ele foi feito já antes da criação do mundo. Ontem mesmo na igreja, o pastor leu um texto lá que falava sobre isso, que a morte de Cristo já era conhecida antes da fundação do mundo. Porque isso foi feito antes da fundação do mundo. Tanto que a hora que o homem peca, imediatamente Deus já apresenta o plano. Então é esse plano que está lá na Bíblia, em Gênesis 3, verso 11. Que é esse texto aqui que nós vamos por aqui agora. Opa! Perdido aqui isso. Gênesis 3:15. Gênesis 3:15 é a primeira promessa que Deus vai fazer. Diz assim a Bíblia, Porém inimizade entre ti, está falando isso para a serpente, que na verdade não é a serpente, é Satanás, que está na serpente, que nós vimos na aula passada. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Bem assim enigmático, esse verso. Mas com a ajuda de toda a Bíblia, nós podemos perceber que neste verso está a promessa do Salvador. Tanto que ele é considerado como o primeiro anúncio de salvação que tem na Bíblia, logo após o homem pecar. Então nós vamos ver onde a gente encaixa essas coisas. Eu coloquei aqui umas coisas coloridas para a gente relacionar. Por exemplo, inimizade entre ti e a mulher. O que quer dizer isso? Que Satanás vai estar em guerra contra a humanidade. A mulher como sendo a mãe, a geração, todos os seres humanos são filhos da mulher. Então, a guerra entre Satanás e a humanidade. A primeira coisa que a gente pega aí. A segunda, inimizade entre a tua descendência. O que seria essa descendência de Satanás, ou descendência da serpente, descendência de Satanás? Que por causa do pecado representado por Satanás, por aquilo que Satanás induziu Adão e Eva a fazerem, a humanidade agora é uma descendência pecaminosa. Ela é da mesma estirpe de Satanás, pecaminoso. Então, é uma descendência como se fossem filhos de Satanás. Eles não são filhos de Satanás, mas ele é o pai da desobediência, ele é o pai desse pecado. Então, nesse sentido, é tudo uma descendência de Satanás. Então, a humanidade é uma descendência de Satanás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e esse descendente vai ferir a cabeça da serpente. Aí está dizendo o seguinte, que um descendente da mulher
né? Um homem vai derrotar o pecado e as suas consequências que nós vimos na aula passada. Então esse descendente da mulher, ele vai ferir a cabeça, né, ali de Satanás. Lógico que não está falando exatamente de Satanás, mas das consequências daquilo que Satanás fez, certo? E então vai liquidar, vai acabar com esse problema do pecado. E esse descendente vai ser ferido pelo pecado, e tu lhe ferirás o calcanhar, ou seja, o próprio pecado, representado ali por Satanás, vai causar um mal a esse homem que vai derrotar o pecado. Só que é um mal que não é definitivo, né? É muito diferente você ferir a cabeça de você ferir o calcanhar. Então a situação do pecado vai ser definitiva e esse homem, descendente de mulher, ele vai ser ferido também por causa desse pecado. Muito enigmático, né? Eu duvido que Adão e Eva entenderam alguma coisa sobre isso. Mas a gente, como tem a revelação completa da Bíblia, a gente percebeu isso, né? Então, esse texto é chamado, né, de proto-evangelho. O princípio do evangelho, a primeira semente do evangelho colocada na Bíblia. Eles não entenderam nada, com certeza, mas Deus, a partir desse momento, desculpa, eu não passei para vocês, está aqui, tá, para vocês olharem, olhei o lugar errado aqui. Então está a relação aí entre Satanás e os textos, as partes que eu falei, certo? Imediatamente após, então, ele comunicar isso, provavelmente sem Adão e Eva entenderem nada, Deus vai começar a dar indício de como ele vai fazer isso. A primeira coisa que vai dar uma ideia, está em Gênesis 3:7. Lembra que quando eles pecaram, né, eles perceberam que estavam nus e cozeram folhas de figueira para se cobrirem. Fizeram cintas para se cobrir com folha de árvore. Então, lá em Gênesis 3:21, Deus vai dar um resultado, vai fazer alguma coisa melhor para eles. Ele vai fazer vestimentas de pele para Adão e sua mulher. O que significa essa vestimenta de pele? Para fazer essa roupa de couro, né? Deus precisou fazer algumas coisas. Primeiro, sacrificou um animal para socorrer o homem. Esse animal derramou seu sangue para socorrer o homem. Aí já dá uma ideia, né, que para socorrer o homem vai ter um derramamento de sangue, né? Alguém vai ser morto por causa disso. Assim como precisou ser para resolver aquele problema imediato que estava ali, o Salvador também vai derramar sangue para socorrer o homem. E isso é uma coisa que vai partir de Deus, né? Então Deus mesmo vai providenciar um homem, uma pessoa que vai derramar seu sangue por causa do pecado humano e assim pagará o castigo pelo pecado. Então lá no Éden já temos essa primeira informação sobre o Salvador. 3 informações então resumidas. Vai ser um ser humano, vai ser ferido de morte, né? Vai derramar sangue, e ele vai ter um caráter substitutivo, né? Ele sozinho vai morrer no lugar de muitos, de todos os pecadores. Então a gente, né, depois Deus vai esclarecer mais sobre isso, mas é bem claro, é um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente, né? É um só, e vai resolver todo o problema. Eu vou passar para vocês agora um esqueminha que nós vamos usar daqui para frente várias vezes. Ele vai ser acrescido com o decorrer das aulas, tá? Nós temos aí uma linha de tempo. A criação, nós vimos, a queda. Agora nós temos o Salvador prometido, que virá no decorrer do tempo. Não se sabe quando, né? Ali ainda não. Lá no final tem um juízo, né? Lembra que esse juízo Deus já tinha dado a Satanás do juízo, e depois desse juízo a eternidade futura, né, a consumação de todas as coisas. Então essa é a linha do tempo, que nós vamos preencher até o fim do nosso curso, nós vamos estar com ela toda preenchida ali, com várias coisas. Nós temos a promessa do Salvador. Agora, como, né, o homem faz, o que o homem vai fazer enquanto esse Salvador não chega?
né? Enquanto o Salvador não chega, o que o homem faz para, né, para resolver o problema dele? Tá prometido, mas e daí? Que até ele chegar, o que eu faço? Então, o que vai acontecer? Deus vai estabelecer uma maneira correta para representar o Salvador. Então, enquanto o Salvador não chega, vai ter uma maneira que de Deus estabeleceu, uma maneira para representar esse Salvador. É isso que nós vamos ver agora. Então, até o Salvador chegar, os homens devem fazer isso que Deus vai determinar para frente. Depois que ele chega, daí não precisa mais. Mas enquanto ele não chega, vai ter que fazer isso. Caim e Abel. Já ouviram falar de Caim e Abel, né? São dois filhos de Adão e Eva, né? Provavelmente os primeiros, a gente não pode afirmar com certeza isso, né? Mas parece que sim, né? Os primeiros filhos. Aconteceu, está escrito lá em Gênesis 4, que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Então a questão que nós vamos responder agora é por que isso? Por que Deus se agradou de Abel e da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim e de Caim? Isso está relacionado, né, à maneira como Deus, a maneira correta que Deus quer representar o Salvador. Nós vamos ver, né, que o que vai acontecer é que Caim vai fazer do jeito errado e Abel vai fazer do jeito certo. A Bíblia vai registrar mais na frente, no livro de Levíticos principalmente, bem detalhado como são esses sacrifícios. Deus vai estabelecer então sacrifícios para representar o Salvador. Nós vamos ver agora, porque embora nós cremos que embora não estava escrito na Bíblia, de alguma maneira Deus havia comunicado isso para os seus filhos, antes da Bíblia ser escrita. Porque a semelhança com o que Abel e Caim fazem, com o que Abel fez o sacrifício dele, é tão grande com aquilo que Deus estabelece, que é improvável que Deus copiou Abel, né? O mais provável é que ele deu instrução para Abel e Abel fez. Né? Deus não costuma assim ter ideias a partir da opinião do homem. Né? Deus determina as coisas, o homem faz o que Deus determina. Então, tudo indica, né, que de alguma maneira Deus havia falado para eles como era o jeito certo de fazer sacrifício. Nós vamos ter muitas coisas depois que esses homens, antes de Moisés escrever a Bíblia, faziam, que está registrado depois na Bíblia, né? E eles faziam exatamente do mesmo jeito antes de ter Bíblia. Então, isso dá essa ideia. Então, a gente vai partir desse princípio, que eles sabiam como fazer, embora não detalhadamente, como Moisés colocou depois. Mas o que acontece? Como que era essa representação estabelecida por Deus? O primeiro era esse holocausto que está aí. Era um sacrifício queimado. Era colocado um boi, um carneiro, um passarinho, um macho sem defeito, né, que tinha que ser colocado nesse altar. Ele era totalmente queimado, não cobrava nada, não sobrava nada dele. A fumaça subia para Deus, né, a intenção era essa, e o sangue do animal era derramado sobre o altar antes dele ser queimado. Então era uma oferta, um presente para Deus. Indicava que o Salvador será um homem sem pecado, por isso que tinha que ser um macho sem defeito, que se entregará totalmente a Deus. Ele vai se entregar mesmo totalmente a Deus. Então esse é um tipo de oferta que Deus estabeleceu, o holocausto. Tem outro, que é chamado de sacrifício de comunhão, sacrifício pacífico. É as mesmas coisas, os mesmos animais. A única diferença é que a pessoa que ofertava e o sacerdote, eles compartilhavam daquela carne. Então a carne não era queimada, né? Uma parte era colocada no altar e consumido, o resto era retirado e as pessoas compartilhavam, comungavam daquela carne, daquela oferta.
Então era um caminhão, um sacrifício de comunhão, porque exatamente por isso, né? Porque o Salvador então vai restabelecer a comunhão entre Deus e o homem e entre os próprios homens. Então esse é um tipo de sacrifício também que era feito, que indicava restabelecimento de comunhão com Deus e com o seu semelhante. Lembra que Adão e Eva começaram acusando um ao outro, né? Quando eles pecaram, aquela quebra, né, de comunhão, um jogando a culpa sobre o outro. Então, a salvação vai providenciar isso também, né? Nosso restabelecimento e comunhão com Deus. E os sacrifícios pacíficos representavam isso também. O outro é o sacrifício expiatório. Aí já acontecia menos, era só uma vez por ano que era feito isso. E então ou melhor, era comum acontecer isso. Tem uma festa que acontece depois, que era uma vez por ano. Mas essa daí acontecia também. Quando você queria fazer um sacrifício por causa de algum pecado que você tinha cometido, você fazia esse sacrifício aqui. Né? Você oferecia um ovino, um caprino, podia ser também um rolinha, né? Pombinha, se a pessoa fosse pobre. E o sangue dele era derramado sobre o altar. Né? Daí ninguém comia dessa oferta, nada. Esse daí era um sacrifício de expiação, e expiação quer dizer, é difícil traduzir essa palavra, mas é mais ou menos como pagar a culpa. Né? Quando eu expio alguma coisa, eu estou cumprindo a pena daquilo. Por exemplo, alguém que é condenado por um crime, a cadeia, por exemplo, é a expiação da culpa dele. Né? Então, essa é a ideia. Então, indica que o Salvador vai pagar o preço do pecado. Deus estabeleceu esses sacrifícios com animais, mas uma coisa que a gente precisa ficar atento, né, é que a Bíblia é muito clara também em dizer... Espera aí, deixa eu só um pouquinho aqui. Que o sangue de animais, né, não é capaz de restabelecer comunhão com Deus. Tem um texto lá em Hebreus que diz que lá o sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Então o sangue dos animais não pode resolver pecados, certo? Por que Deus mandou fazer então, se o sangue não pode? Exatamente por isso, porque eles representam, né, a maneira correta de se aproximar de Deus enquanto o Salvador não chega. Então esses sacrifícios demonstravam que o salário do pecado é morte, que quem estava oferecendo concordava que era um pecador, certo? Que merecia a morte. Ele declarava também que sangue inocente, sem pecado, ia ser derramado por causa dos seus pecados. E que concordava que a salvação e a comunhão com Deus só seria possível dessa maneira como Deus determinava. Então, quando eu fazia esse sacrifício, eu estava dizendo essas coisas. E mais ainda, né, que eu cria na promessa do verdadeiro Salvador, um homem enviado por Deus que morreria, né, em meu lugar, mesmo sendo inocente e sem pecado. Então, a pessoa que compreendia realmente, né, a salvação de Deus, quando ela oferecia o sacrifício, ela sabia que não era aquele sacrifício que ia perdoar o pecado dela, mas era o que aquele sacrifício representava com o Salvador que viria e morreria no lugar. Dito isto, né, então fica fácil de saber, né, por que Deus se agradou de Abel e não de Caim. A maneira é porque Abel fez da maneira correta. O que ele fez? Ele pegou da primícia do rebanho, um animal, e da gordura, exatamente como era para fazer. Pegar o animal, matar o animal, e pegar a gordura do animal, colocar no altar, pôr fogo naquilo. Ele fez exatamente como estava escrito lá na frente. Aí que a gente vê como que ele sabia como era para fazer. E Abel, né, não fez isso. Eu estou confundindo. Caim não fez errado e Abel fez certo.
Então, por que Deus se agradou de Abel? Primeiro, ele aproximou-se de uma maneira correta. Agora, muito mais do que isso, por que ele se aproximou de uma maneira correta? Ele se aproximou porque ele reconhecia a soberania de Deus, ele reconhecia seu estado pecaminoso, ele tinha necessidade de comunhão com Deus, ele cria que Deus só aceitaria sua oferta se ela fosse feita da maneira que Deus tinha determinado, ou seja, ele tinha fé naquela solução de Deus. Por causa disso, ele foi e fez da maneira correta. Ao passo que Caim, o que ele fez? Né? Ele aproximou de uma maneira que ele achou legal, né? Já que eu sou agricultor, eu vou pegar das coisas que eu produzo e vou oferecer naquele altar. Mas isso demonstrava só que ele não se importava muito com Deus, né? Com a sua situação perante Deus. A gente fica duvidando até da intenção de Caim, se ele queria realmente fazer um sacrifício ou se ele estava simplesmente imitando o irmão dele, né? O fato é que Deus vai dizer para frente, olha, se você proceder corretamente, você vai ser aceito. Então faça certo e você vai ser aceito. Mas ele não se preocupou com isso. Então, notem que Deus estabeleceu, então, já desde lá, desde Caim e Abel, temos registrado na Bíblia, né, uma maneira correta de representar o Salvador e a obra do Salvador. Aqui eu fiz um quadrinho, né? Tem um texto aí, eu não coloquei o texto, esqueci de colocar. Mas um resuminho. Porque lá em João 4, 23 e 24, Deus vai dizer que Ele importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E nesse quadrinho, nessa situação de Caim e Abel, nós percebemos exatamente o que quer dizer esse em espírito e em verdade, que é o jeito que Deus quer que se faça adoração. Então, o que é em espírito? No caso de Abel, a intenção correta de alma, né? O seu ser mais íntimo tinha intenção de cultuar a Deus. Não era uma coisa material, uma coisa só externa ali, feita só de aparência, né? Ao passo que Caim, ele fez só um gesto externo ali. Ele não estava nem aí com Deus, na verdade. Era só uma coisa, então não era o espírito, não era em espírito, era só materialmente ali, colocado ali aquele altar. Em verdade, por que em verdade? Porque foi feito da maneira correta. Abel fez da maneira correta, estabelecida por Deus, Caim fez um sacrifício errado. Para nós, em espírito, né? Como que eu adoro a Deus? Eu estou fazendo isso de alma mesmo, porque eu tenho intenção mesmo de estar na presença de Deus, de ter comunhão com Ele, né? Isso é uma coisa que cada um vai decidir por si, né? Cada um sabe de si. Se eu estou indo ao culto ou indo na igreja só para minha consciência ficar leve, ou para os outros verem que eu sou piedoso, alguma coisa assim, né? Ou não, eu estou lá porque eu realmente estou interessado em Deus, né? Cada um sabe. Agora, a maneira correta, né? Até hoje, né? É no sacrifício do Salvador. Então, a maneira correta de se aproximar de Deus, de ser salvo, é pelo Salvador. Então, quando a gente adora a Deus, nós temos que fazer em verdade, em Cristo, né? No Salvador, e temos que fazer com a intenção correta, que é realmente estar na presença de Deus. Então Deus sempre quis isso, adoração em espírito e em verdade. E foi o que Abel fez. Ele fez essa adoração em espírito e em verdade. Nós vamos ver também agora que a prova, né, de como isso foi uma maneira que Deus estabeleceu, que nós temos vários personagens da Bíblia que vão fazer o sacrifício como Deus mandou. Nós vamos ver só dois aqui agora. Só para provar isso, que são pessoas... Noé, por exemplo, né? A gente conhece um pouco da história dele, que é interessante, porque ele vai marcar uma fase muito importante da história da humanidade. Ele é da 10ª geração depois de Adão, né? Tem a descendência dele, né? Filho de Sete. Sete foi o filho que Deus mandou para substituir Abel. A Bíblia fala isso, que Sete nasceu depois, já com um bom tempo, né? Na verdade, Caim e Abel, quando Caim matou Abel, eles já tinham mais de 100 anos de idade, não eram jovens, não.
Eram pessoas já bem maduras, né? Não foi impulso de jovem que eles fizeram, não. O que Caim fez, né? Então vai chegar Noé, né? Mais ou menos 1600, a soma da Bíblia é essa, 1656 anos depois da criação, uma população na Terra já de bilhões de habitantes. É só você fazer a conta aí de alguém vivendo 800, 900 anos, tendo filho até os 200 anos de idade, quantos habitantes tinham na Terra, né? Então Deus vai destruir todos, né? Nós não vamos falar sobre o dilúvio, vamos só mostrar uma coisinha só relacionada ao que estamos falando. Mas o dilúvio, então, vai salvar apenas 8 pessoas, Noé, a esposa, os 3 filhos, as 3 noras dele, um casal de animais, e olha que interessante, 7 casais de animais limpos. A Bíblia não estava escrita, não tinha nenhuma informação que era animal limpo, mas Deus mandou 7 casais de animais limpos lá para a arca. Por quê? Porque quando ele saiu após o dilúvio, né, um ano quase depois do dilúvio, quando ele sai da arca, ele vai levantar um altar ao Senhor, vai pegar esses animais limpos e aves limpas e vai oferecer holocaustos sobre o altar. Ele reconhecendo Deus, né, a comunhão necessária que ele tinha de Deus, agradecendo a Deus por ele estar ali salvo, tudo, ele vai pegar aqueles animais apropriados e vai fazer este holocausto, esse sacrifício a Deus no altar, mostrando, né, que essa é a maneira correta de fazer enquanto o Salvador não chega. Tem mais um personagem muito interessante na Bíblia, muito curioso, é Jó. Vocês já ouviram falar da paciência de Jó, dos escravos de Jó, que jogavam nem sei o que lá, eles falam, ninguém sabe exatamente o que quer dizer, que eles estavam jogando, mas todo mundo já ouviu falar ou dos escravos de Jó ou da paciência de Jó, né? Quem que era esse Jó? Olha como ele se comportava perante Deus. Havia um homem na terra de Uz, só contextualizando um pouquinho, Jó provavelmente foi contemporâneo ali de Abraão, que nós vamos ver um pouco mais na frente. Ele viveu alguns séculos depois do dilúvio, né? Provavelmente na mesma época de Abraão, ou então enquanto o povo de Israel estava ali no Egito, né? Mas ele era uma pessoa que tem um livro na Bíblia, tem uma história dele, conta uma parte da história dele, e é interessante isso, ele era um homem, está aí no texto, íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava no mal. Ele tinha filhos, muito ricos, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, né? Muita coisa. O pessoal ao seu serviço era enorme também, era o maior de todos os do Oriente. Então, naquela região, ele era a pessoa mais rica que existia, um homem temente a Deus. Mas o que ele fazia? Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs a comer e beber com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Notem, né, Jó reconhecendo o pecado, reconhecendo a necessidade de perdão de Deus, ele vai e oferece sacrifício, né, para Deus perdoar o pecado dos filhos dele. Então, notem, né, como ele conhecia o que tinha que fazer já. Ele não fazia o sacrifício por ele mesmo. Ele sabia que não era o sacrifício que perdoava, né? O que o sacrifício representava. Jó vai escrever, mais na frente um pouco, esse texto, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele sabia que não era aquilo que estava salvando ele, que quem ia salvar era aquele Redentor, o Salvador, né? Redentor é exatamente, quer dizer, Salvador, resgatador, né? Ele sabia que quem ia resgatar ele era o Redentor, o Salvador, não aqueles animais que estavam ali, mas ele fazia. E olha só que interessante, ele sabia muito mais coisas que a Bíblia vai escrever muito depois dele. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Ele sabia que o Salvador estava vivo, né? No verso anterior, que ia dominar sobre a terra depois. Agora ele sabia que ele ia ser ressuscitado,
que ele ia morrer, mas o corpo dele ia ser revestido novamente. E ele sabia, né, que ele iria ter comunhão com Deus. Os meus olhos o verão, não outros, esses mesmos olhos. Né, de saudade me desfalece o coração dentro de minha alma. Então notem a comunhão que esse homem tinha com Deus, mostrando como Deus se relacionava diferente naquela época. Nós vamos ver isso bem mais na frente, né? Por que era diferente, o que era diferente. Mas esses homens que tinham comunhão com Deus, eram íntegros, esperavam o Salvador, a salvação de Deus, representavam o Salvador através dos sacrifícios. Então, todo o Velho Testamento nós temos sacrifícios. Por isso que é importante a gente, desde agora, ver essa questão, para não separar a Bíblia, né? Então, os sacrifícios que eram feitos são importantes, estão lá na Bíblia, porque eles representam o Salvador e eles tinham que ser feitos corretamente, e era a maneira da pessoa demonstrar fé na salvação. Então, por isso que está lá, e é por isso que tem os sacrifícios na Bíblia, e Deus determinava esses sacrifícios. Resumindo, né, isso nós tínhamos visto. Agora, nós aprendemos nos sacrifícios, né, mais coisas sobre a salvação, que é necessário se reconhecer pecador e perdido, né, senão para que salvação? É necessário ter fé no meio de salvação providenciado por Deus. Antes do Salvador chegar, era através de fazer os sacrifícios da maneira correta, e agora é crendo no Salvador. Então, isso daí está marcado. Então, nós temos agora o quadro mais preenchido mais um pouquinho. Os sacrifícios, então, vão representar a obra do Salvador, aquela esperança que o crente, né, tem naquele Salvador que viria. Então, desde lá de Caim e Abel, né, ou desde de Sete, né, Abel morreu, Caim não se preocupou muito com Deus, mas o homem, então, está esperando esse Salvador, o Filho de Deus, o seu servo, né, aquele que Deus quer salvar, está esperando o Salvador. A questão é, né, como reconhecer o Salvador quando ele vier? Como que o homem vai fazer para saber que o Salvador chegou? Nós falamos, né, que Jesus é o nosso Salvador, mas por que Jesus é o nosso Salvador? Por que nós reconhecemos Ele como sendo o nosso Salvador? Então, todo o Velho Testamento vai dar agora informações para a gente sobre o Salvador. Ao ponto de quando chegar, né, quando Jesus nascer, a gente ter certeza, não, esse é o Salvador prometido. Certo? Hoje nós paramos por aqui.